Bom dia a todos. É um prazer receber todos aqui para esse warm-up, que são eventos prévios ao Global Summit, Telemedicine Digital Health. Nós estamos indo para esse ano na 5ª edição do Global Summit. Começamos lá em 2019 com um evento presencial, tivemos que mudar para o digital, o online, né? 2021, ano passado voltamos para o presencial, um pouco híbrido também, e esse ano nós vamos fazer o Global Summit totalmente presencial, de 20 a 22 de novembro, no Centro de Convenções do Frei Caneca, mais perto, mais fácil de chegar, alimentação à vontade dentro do shopping, hotéis próximos, então vai ser muito bacana a gente também poder contar com a presença de vocês, como estamos aqui hoje com a presença de todos, e também aqueles que posteriormente irão nos assistir. Esse evento será gravado e vai estar à disposição para todos que não puderam vir ou querem rever algumas coisas no website do Global Summit, globalsummit.org.br. Então, é um prazer tê-los aqui na Associação Paulista de Medicina, para esse evento que tem o objetivo de não só trazer conhecimentos, experiências e visões, mas também proporcionar uma interação com todos que estão aqui. E, para isso, fiquem bem à vontade para perguntar quando for o momento. Eu vou chamar aqui meu parceiro de evento, diretor da TI da APM, colega Antônio Carlos Rodrigo, para dar as boas-vindas a vocês. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu vou dar bom dia e as boas-vindas e entregar aqui para Ana Cláudia conduzir 100% aqui desse evento. Foi ideia dela de fazer um evento. Não era só com mulheres, na verdade, era para ter mais mulheres com razão. E aí a gente decidiu arrojar e só ter mulheres, então a gente aqui é totalmente backstage. Ana, fica à vontade. Bom dia a todos e a todas. Obrigada pela presença, né? É cedo, mas é um tema muito palpitante, né, gente? Saúde digital é um tema apaixonante. E aí, como o Endrigo falou, eu acho que existem muitas mulheres que contribuem muito nessa área de tecnologia em saúde. Então, veio a ideia da gente fazer essa rodada para ter essa conversa com esse olhar das mulheres que estão dentro dessa área. Eu sou Ana Cláudia Pinto, sou CMO de Saúde Digital do Grupo Fleury e vou convidar as nossas ilustres participantes para que elas se apresentem aqui rapidamente. Vou começar, não que todas não sejam importantes, mas eu acho que a gente tem a deputada Adriana Ventura, né, que trabalhou muito nessa questão da lei da telesaúde. Eu acho que se a gente está aqui hoje, ou a gente avançou aqui no Brasil, isso tem muito a ver com o trabalho que ela e o time têm feito. Então, deputada Adriana, por favor. A nossa segunda participante de hoje, vou pegar em ordem, tá, meninas? É a Lilian Hoffman, da BP, que também dispensa apresentações. A Isabela Abreu, da Red Fox. E a Ana Clara Raba, da Twinda. Nós combinamos aqui uma fala, né? Nós vamos puxar falando da saúde como business, tá? Isso é um bom business? E o que a tecnologia tem a ver com isso? Como é que a tecnologia interfere nesse processo? Mas eu vou pedir antes para cada uma delas se apresentarem, né, na fala delas próprias. Está chegando o microfone. Bom dia, muito obrigada, Dr. Jefferson, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Ana Clara, eu sou médica, sou pediatra, alergista e imunologista e trabalho com inovação em saúde e transformação digital há 2 anos e meio
na Twinda Care, que é uma startup que agrega valor na telemedicina através de dispositivos médicos. Na Twinda eu sou diretora médica e estou na empresa tem 2 anos. Bom dia a todos. Eu sou Isabela Abreu, eu sou CEO da Redfox. A Redfox é uma empresa de tecnologia e inovação na área de saúde. Então, basicamente, há 5 a 7 anos eu venho trabalhando com os grandes players de saúde aqui no Brasil, ajudando eles nessa grande transformação, né, digital, trazendo mais eficiência para dentro dos hospitais, das clínicas, dos laboratórios e, ao mesmo tempo, transformando a experiência do paciente dentro dessas organizações. Bom dia. Primeiro, agradecer também ao Jefferson, ao Carlos, ao Endrigo. Uma alegria estar aqui. Acho que também estar com essas mulheres aqui, que a gente já fez uma conversa, é o warm-up do warm-up, né? E é sempre muito gostoso falar de tecnologia, falar de saúde digital. Meu nome é Lilian, eu estou como CIO da Beneficência Portuguesa. Lá na BP a gente tem uma peculiaridade, a área de tecnologia, ela é, além da tecnologia da informação, ela é também a área da engenharia clínica, né? E isso traz alguns desafios, porque a gente costuma dizer que o equipamento médico, né, ele não deixa de ser, né, se a gente considerar também os que são de suporte à vida, mas se a gente considerar a imagem, se a gente considerar os monitores, eles são informações, né, sobre os pacientes, né, além da tecnologia da informação. Então, na BP, a gente resolveu juntar tudo para realmente ver se dá um bom caldo. Vamos conversar sobre isso. Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. A nossa discussão de hoje, eu até trouxe uma colinha, porque saiu uma publicação no site da Andreessen Horowitz, muito interessante. Para quem não conhece, né, a Andreessen Horowitz, ela é uma venture capital do Vale do Silício, e ela investiu em muitas startups, muitas mesmo. Quer ver? Tem colinha aqui, ó. Facebook, Airbnb, Twitter, Lyft, Slack, Pinterest e muitas outras startups de sucesso, certo? Então, eles trouxeram agora, no dia 20 de abril, uma discussão muito interessante, que se chama Hey Tech, It's Time to Build in Healthcare, né? Quer dizer, e aí, né? E aí, tecnologia? Está na hora da gente construir alguma coisa dentro da área da saúde. E aí, ele traz uma discussão muito interessante, porque a gente fala, puxa vida, mas tem tantas coisas contra, né? Quem é o doido que vai querer resolver o problema de saúde em 2023? E aí ele começa dizendo que as partes negativas são... vamos lá. Então, assim, é um mercado imenso, certo? E é um mercado que, por ser imenso, possibilita a escala, certo? A escala é uma coisa boa, né? Para você fazer. É um mercado de 4 trilhões de dólares nos Estados Unidos. Então, assim, onde que você acha um mercado desse tamanho? Não existe um mercado desse tamanho. Então, aí, uma boa razão para isso. Aí você fala, puxa, mas a saúde é complexa, né? Aí ele vem e diz, mas qual mercado deste tamanho não é complexo? Um mercado deste tamanho tem muitos players, como é o nosso caso. Tem hospital, você tem os laboratórios, você tem, enfim, todos esses players aí que a gente conhece, né? E aí ele vem e diz assim, puxa, mas é regulado esse mercado? E aí ele vem e diz, olha, quem entrou, né, Google, num mercado que não era regulado deste tamanho, teve que dar uns passos para trás, certo? Sem falar de saúde, né, gente? Que saúde realmente é o bem mais precioso que todos nós temos, né? Então, isso não é um impeditivo. E o que a gente vai discutir hoje aqui, com as nossas meninas superpoderosas, né? Dentro deste contexto, por que que saúde é esse negócio que merece ser desafiado? Eu não vou entrar aqui se vai ser uma indústria de tecnologia ou se vai ser uma indústria de saúde, né? Isso é polêmico demais. Mas eu acho que esses elementos que ele trouxe abrem muitas portas para a gente fazer uma excelente discussão de por que que a gente pode, né, tentar revolucionar a saúde em 2023, tá? Bom, dentro desse contexto, a gente preparou algumas perguntas
que nós dividimos entre as meninas, eu vou só mediar mesmo, trazendo o expertise de cada uma delas, tá? Então, a gente vai começar pela Lilian, que vai falar de interoperabilidade, né? Que esse é um dos motivos que deixa a saúde tão complexa. Vamos passar por equidade, vamos passar por experiência do paciente, todos esses elementos, e as meninas vão resolver aqui, né, gente? Nós vamos dar a receita do bolo. E o nosso grande finale vai ser com a deputada Adriana, que vai discutir a parte de legislação. E eu tenho certeza que ela vai querer a nossa ajuda, né, Adriana? Para que ela consiga, agora primeiro foi a lei da telesaúde, né? Agora num novo desafio, que depois, se você quiser falar um pouco, que eu acho que é bacana todo mundo entender qual é esse seu novo desafio, e que eu entendo que é um desafio de todos nós, certo? Então, a gente pode aqui se ajudar. Eu vou começar com a Lilian, né, que vai dar a primeira grande resposta. O que nós combinamos foi o seguinte, na perspectiva da interoperabilidade, como é que a análise de dados, né, Data Analytics, como queiram chamar, pode desempenhar um papel crucial na integração de informações de saúde, melhorar a qualidade dos cuidados, a eficiência operacional e a tomada de decisões no setor. Lilian. Perfeito, né? Acho que interoperabilidade é um tema, e como eu estive sempre sentado na área de tecnologia, nós CIOs, ou quem estava na área de tecnologia, foi muito, vou dizer, culpado há algum tempo, e corretamente, porque a gente sempre falou de dificuldades técnicas em interoperar. Então, a gente dizia muito assim, não existe padrão, a gente não tem uma semântica definida, a gente não tem o conteúdo. Então, nós nos escondemos muito tempo, né, por trás dessa realidade. A gente dizia, mas não tem um padrão, né, ninguém quer interoperar. Isso foi se resolvendo, né, surgiu o FHIR, surgiram as semânticas determinadas, a gente ia utilizar determinadas codificações para essa troca, e o fato é que a gente foi olhando e isso não foi evoluindo. E acho que, como foi super bem colocado aqui, se a gente olhar para a saúde, né, e ela para a sua resolução de futuro, ou até de presente, porque a gente vive um momento muito de crise na saúde, né, de financiamento dessa saúde, seja dentro da saúde suplementar, seja dentro da saúde pública. A gente vive um momento onde a gente costuma dizer não está bom para ninguém. Não está bom para o paciente, primeiramente, não está bom para os hospitais e para os serviços de saúde, também não está bom para a operadora, e a gente às vezes brinca, fala, deve estar bom para a indústria, mas quando a gente conversa com a indústria, também não está. Então, a gente vive um momento, e quando a gente fala da interoperabilidade, sanadas as questões técnicas da possibilidade, ela tem uma premissa que ela pode ajudar no processo de não desperdício da saúde. Então, eu vou dar um exemplo prático, né, até para que a gente possa entender. Um belo dia, a BP falou, bom, eu preciso de alguma forma interoperar, mas eu preciso interoperar, como o termo já diz, né, com alguém. Né? Então, eu preciso que alguém tenha interesse neste dado, e eu também tenho interesse no dado, para que eu possa olhar para essa informação e atender melhor uma jornada do paciente, eu poder ter menos repetição, por exemplo, de um exame de laboratório ou de um processo, quando eu tenho conhecimento do que acontece com esse cliente. Nesse processo de conversa, nós identificamos, na época, 3 operadoras, hoje a gente continua com 2, onde a interoperabilidade pode fazer sentido. E se a gente olhar por que isso alavancou, porque esse grupo, né, esses 2 grupos de empresas, com mais a BP, tinham o mesmo interesse. E o mesmo interesse não era só diminuir a sinistralidade. Porque quando a gente fala, eu vou interoperar, me entregue os dados do hospital porque eu quero olhar para o seu dado para que eu tenha restrição. Não estou falando da restrição boa, eu particularmente acredito que a gente tem que ter restrição, sim, ao acesso, uma regulação, para que eu não desperdice na saúde, mas aquela restrição ruim, eu não vou deixar fazer esse exame, eu vou glosar esse exame que foi feito, mas a restrição boa, aquele olhar para o cliente. Quando a gente olhou nessa realidade, a gente usou muito o conceito da tutela em saúde. Então, se a gente pegar a LGPD, né, todo mundo me pergunta como é que vocês estão interoperando, como é que vocês estão driblando, às vezes eu ouço essa palavra, a LGPD. Não, a gente não está driblando a LGPD.
né? Eu digo claramente ao paciente, eu uso do termo legal do consentimento e eu uso a tutela da saúde também. Porque essa operadora, por exemplo, ela trabalha junto com a BP. Ela cuida do cliente em conjunto com a BP. E os dados da BP vão para esta operadora, assim como os dados da operadora da atenção primária voltam para a BP, para que a gente olhe o paciente dentro da sua jornada de saúde. Claro que, tecnicamente, isso está operacional? Sim. Então, a gente consegue visualizar, a operadora também. Quem mais está usando esse dado hoje? Hoje, quem mais está usando esse dado é a operadora. E a BP não está usando porque se ela tem o dado? Porque a gente ainda tem alguns desafios, porque hoje a área, por exemplo, especificamente falando de uma área hospitalar, a gente foi muito, né, treinado ao longo dos anos para olhar para a alta complexidade, para olhar para esse universo do paciente e olhar pouco para essa jornada, né? Quando que, às vezes, num atendimento de pronto-socorro, eu poderia ter um bom indício que aquela pico de hipertensão ele está sendo ocasionado, por exemplo, por uma não adesão medicamentosa, e eu poder ter isso lá na atenção primária, numa consulta, essa informação vem sendo dita pelo paciente. Quando que a gente, no modelo, por exemplo, de pronto-socorro, consegue que o profissional tenha tempo para abrir um prontuário, por exemplo, de atenção primária e fazer leitura para poder fazer um processo prévio mais a história do paciente para fazer uma decisão. Então, nós, do lado da BP hoje, estamos nesse pedaço de como é que eu coloco a informação relevante para o médico na hora que ele quer. Tecnologia não falta, né? Eu, particularmente, sou uma adepta das IA generativas. Acho que elas serão o caminho para a gente sumarizar o dado, porque a gente ainda tem muito dado descrito, a gente ainda tem muito texto nos prontuários. Então, esse caminho de ter o dado é o primeiro passo. E acho que uma coisa bastante importante, alguém tem que dar o primeiro passo. Porque a gente fica esperando, mas já me perguntaram também assim, a BP ganha para interoperar? O convênio paga pelos dados? Não. A BP ganha porque ela fideliza o convênio, ela dá uma assistência melhor para o paciente, ela consegue ter dados para poder, por exemplo, usar o dado para análise, para fazer preditores, por exemplo, para poder prever uma piora de quadro. A gente tem ganhos que não são os ganhos naturais que a gente tinha, né? O fee for service, porque eu comprei um medicamento e eu vendi este medicamento. Então, os modelos de negócio também começam a se modificar, né? Se a gente olhar hoje, quem for aqui de hospital sabe que a gente vive hoje o grande drama, né, dos pacotes, das diárias globais, né? Se eu tenho uma diária global onde tudo que este paciente consome está dentro de um limite financeiro, como é que eu trabalho bem esse dado para que eu realmente dê uma boa assistência, mas uma assistência enxuta que me garante também sustentabilidade? Então, a Interop, ela passa por isso. O que eu diria, né, e acho que também para as áreas de tecnologia, o pessoal da DTO, que é o parceiro que nos ajuda, eles sabem que eu sempre falo isso. Se a interoperabilidade começar pela área de tecnologia, a gente tem um problema. Porque quem precisa desejar a interoperabilidade é a área clínica. Porque eu posso ter o dado, eu interopero o dado como tecnologia e ninguém usa. Então, quem precisa desejar é o profissional de saúde. É ele que precisa querer que este dado aconteça, entender esse paciente no todo e o business, com certeza, para a gente poder alavancar. Então, tecnicamente é possível, mas precisa ser utilizável. Então, a gente precisa fazer isso muito junto com a área clínica e a área de tecnologia. Obrigada, Lilian. Show. E queria ressaltar uma coisa que a Lilian falou que é super importante, é que interoperar é da porta para fora, certo? Então, assim, a gente tem um desafio enorme dentro de casa de fazer com que as áreas se conversem, de fazer com que essa informação seja aproveitada dentro de um único espaço. Imagina você trocar isso, né, Lilian? E muito legal essa iniciativa da BP, porque é o que você falou, alguém tem que começar. E eu acredito que o conhecimento ele só virá depois que o dado estiver na tua mão e o dado limpo e o dado bom. Porque aí começa a brincadeira, né? Então, primeiro precisa ter, primeiro passo é ter. Obrigada, Lilian. Bom, a segunda... gente, só uma coisa, a gente vai ter uma rodada de 4, depois a gente vai para um café.
tá? Para a gente interoperar nossa rede de relacionamento. Então, vamos lá, Ana. Outra grande dificuldade que a gente tem, né? Então, considerando esse potencial da saúde digital, como é que a gente garante soluções tecnológicas que sejam acessíveis e equitativas para todas as comunidades, né? Então, ou seja, acho que esse é uma grande entrega que a tecnologia pode dar, né? O acesso para a gente, para promover equidade e acesso à saúde para comunidades que hoje não têm esse acesso. E se você consegue citar algum exemplo, e vamos privilegiar a saúde feminina, né? Sim. Eu acho que essa pergunta, para mim, é a cara do Global Summit, porque você põe saúde digital e equidade, e a gente tem o tema saúde digital para todos. Vou pegar 2 pontos da fala da Lilian, que se está difícil para operadora e para hospital, imagina para startup. Então, eu vou trazer um viés um pouco mais de startup para vocês. E o outro ponto muito importante, quando a gente fala de inovação, transformação, tecnologia, tem muita coisa, a gente está vivendo num hype, mas qual é a aplicabilidade clínica de cada solução que eu estou ofertando? Então, quando eu penso numa incorporação de tecnologia, eu penso como um raciocínio médico mesmo. Qual é o sintoma que a minha sociedade tem? Qual é o diagnóstico que eu faço e qual é o tratamento? Então, eu vou trazer para vocês nessas 3 etapas voltados nisso. Então, qual é o sintoma? A população global, 50%, são mulheres, é o sexo feminino. A gente teve um estudo da Kaiser Permanente que mostrou 91% das mulheres têm um médico para chamar de seu, um médico de rotina, contra 75% dos homens. E quando você olha para a mulher que tem esse médico e passou no médico de rotina nos últimos 2 anos, 91%. Você fala, nossa, a assistência da mulher está ótima. Mas apenas 1 a cada 4 mulheres tem um diagnóstico de uma doença relacionada ao sexo feminino, como endometriose, menopausa, síndrome de ovário policístico. E hoje, eu já sei que, por exemplo, uma mulher com endometriose custa 3 vezes mais para o meu sistema de saúde. E o diagnóstico demora, em média, uns 7 anos para a gente dar. Quando a gente fala de uma mulher negra, então, esse tempo aumenta muito. Outro sintoma que é preocupante, até do meu olhar do ponto de vista de profissional de saúde. 20% das mulheres relatam que os profissionais de saúde não escutam a queixa ou menosprezam a sua queixa. E isso a gente tem, como mulher recebe menos analgésico quando está com dor, durante o parto, isso a gente tem diferenças até de raça. E aí você fica, como pode? Como que a gente está treinando os nossos médicos, visto que a maior parte dos médicos que estão se formando são mulheres que têm problemas de mulheres, que não sabem diagnosticar mulheres. Então, tenho os meus sintomas aí. Dados muito importantes. Uma coisa que eu li e não me chamou tanta atenção. 80% do consumo do lar é determinado pela mulher. Até aí, eu acho que não espanta muita gente. Mas de 85% a 90% do consumo em saúde é determinado pela mulher. E 75% das mulheres são mais propensas a aderirem à saúde digital do que o homem. Então, por que ninguém está olhando para a mulher? Se é o mercado que decide, que é o mercado que consome, é o mercado que tem uma dor para ser resolvida. E nisso, principalmente de 2013 para cá, a gente começou a ouvir o tema Fintech. Então, Fintech são empresas de tecnologia, software, que são dedicadas à saúde da mulher. Essas Fintechs, em sua grande parte, elas são fundadas por mulheres ou cofundadas por mulheres. No Brasil, a gente tem 4,7% das empresas com CEO mulheres, porém, em 2020, para vocês terem uma ideia, 0,4% dessas empresas receberam aporte. Menos de 3% das startups por mulheres recebem capital de risco de venture capitals. Quando a gente olha o mercado, então, eu tenho, trabalhando com tecnologia no mundo, 30% de mulher. No Brasil, 14%. Quando vai para liderança, 5%. Então, cadê a nossa representatividade? Como que a gente pode resolver isso? E a nossa saúde ela é muito heterogênea. E é um mercado que não para de crescer.
E por isso que a gente tem visto, principalmente nos últimos anos, um crescimento muito grande dessas fintechs. Para vocês terem uma ideia, a receita prevista para 2026 mundial de fintechs é $1 trilhão. Gente, não tem gente boba no mercado, né? O mercado tem que ser sustentável, tem que dar dinheiro. E a OMS já falou que em 2030 a gente vai ter 1 bilhão de mulheres na menopausa. É muita coisa. E quem olha para esse mercado? Então, eu trouxe 2 exemplos de startups que têm esse olhar voltado para a mulher. Eu não trouxe nenhum para o Brasil, só para não parecer que tem conflito de interesse, tá? Então, eu trouxe 2 internacionais. Um é a Clue, é um aplicativo que foi fundado pela Ida. A Ida foi a pessoa que, de fato, cunhou o termo em 2013 de fintech. Ele é um aplicativo onde você consegue controlar não apenas o seu ciclo menstrual, mas quando que está o seu período fértil, como estão os seus sintomas de TPM. E muito de olho nesse mercado, principalmente da menopausa, no momento que a gente está vivendo um envelhecimento populacional e que estão se falando sobre saúde sexual da mulher, tem uma empresa chamada Joylux. É uma startup também criada por uma mulher. O que a Joylux produz? Ela produziu uma luz de LED quente para aumentar a circulação sanguínea e colágeno da vagina para melhorar a lubrificação durante o sexo das mulheres em menopausa. Para vocês terem uma ideia, ela já levantou $13 milhões. Eu fico muito feliz com a iniciativa e de colocar pessoas heterogêneas aqui para a gente conversar sobre esse mercado, porque aqui somos as mulheres que estamos consumindo esse mercado, somos as mulheres que estamos decidindo para onde vai essa fatia do mercado, e não somos mulheres que estamos necessariamente sendo vistas do ponto de vista de investimento, de aporte, de crescimento. Então, eu fico muito feliz de ver esse movimento crescendo, da gente assumir lugares de liderança e de poder de decisão e olhar para esse mercado como uma dor própria nossa. Vejo que no Brasil ainda é muito pequena as empresas, principalmente focadas de DNA, de fintech, voltada para o Brasil. Isso é até uma coisa interessante. Ontem eu estava numa reunião com o Consulado do Canadá. E tem uma startup brasileira que criou um algoritmo de IA para fazer detecção precoce de câncer de mama. Só que o que me chamou mais a atenção, aí é só um cutuque, tá, deputada, perdão. Por questões de regulamentação, a startup resolveu não investir no Brasil, resolveu investir no Canadá. E hoje é a única health tech brasileira que fez um estudo no Canadá que vai representar a health tech no G20. Por que a gente não está fazendo isso dentro de casa? O que falta de incentivo para a gente trabalhar a nossa população, principalmente a nossa população que é tão miscigenada? Então, queria trazer essa sementinha para a cabeça de vocês. Eu trouxe muitos dados, mas é porque, como médica, eu preciso, às vezes, de dado para conseguir me embasar e tomar uma decisão. Então, a gente tem o dado, a gente tem o fato e a gente sabe qual é a solução. Como que a gente pode caminhar junto e ofertar uma melhor saúde para todas nós. Obrigada. Excelente, Ana. Show de bola. Então, a gente teve a Lilian falando que a gente tem ferramenta, certo? A gente tem a Ana trazendo que existe mercado, na linha do artigo que a gente discutiu, né? Você tem ferramenta, você tem mercado, mas a gente não pode deixar a pessoa de fora, né? Isa, então a Isa vai falar um pouquinho para a gente como é que a saúde digital ela pode contribuir para reduzir a complexidade e em termos de eficiência e da experiência do usuário final, porque assim, eu pessoalmente, gente, eu acho que é a cultura, é a pessoa que hoje é a barreira. Eu trabalho com engajamento há 24 anos e com tecnologia, né? Até hoje a gente busca como é que você engaja, qual é o papel da pessoa dentro desse processo, né? Então, está aí a Isa para trazer esse ponto para nós. Isa. Bom, eu gosto muito do tema experiência do paciente e saúde digital. Então, há alguns anos, né, a gente vem implementando esse tipo de temática e soluções na área de saúde.
e cada vez mais a gente tem percebido o papel ativo dos usuários, né, dos pacientes, dentro do próprio cuidado. E como que a gente faz isso com as instituições, né? Que até então o paciente ele não tinha acesso a tanto conhecimento, a tanta informação, então ele chegava numa consulta médica, ele não tinha nem argumentos até para discutir com o paciente, com o doutor, né? Com o médico, sobre o cuidado dele. Hoje tem até demais, né? O médico até fica um pouco incomodado. Mas, por outro lado, a gente tem visto instituições na área de saúde ainda analógicas, né? Então, e o paciente cada vez mais digital, a gente já consome Uber, a gente usa iFood, a gente tem acesso a todas as informações nossas, né? Do quanto, no final do ano, né, o Spotify faz aquele wrap-up de quanto você utilizou, ouviu de música tal, o iFood, etc. E a gente não sabe o quanto que a gente fez de exame. A gente não sabe quantos exames a gente fez. A gente não sabe como é que estava o nosso índice glicêmico nos últimos exames. A gente sabe do atual, mas e o passado? Onde é que estão essas informações? E mais do que isso, né, não é só informação. O paciente hoje, ele quer mais comodidade. O paciente hoje ele está cada vez mais ocupado. Somos nós o paciente, né? Então a gente busca ao mesmo tempo como que a gente se conecta mais com a nossa saúde, como que a gente se aproxima das instituições, porém de maneira digital, né? O digital ele é meio para ele tornar aquela informação ou aquele serviço ou aquele produto mais acessível. Então tem muita gente que fala, né? Eu concordo com a fala da Lilian, que tudo começa pela tecnologia e não necessariamente. A tecnologia ela é meio de transformar alguma coisa, ela é meio para escalar alguma coisa, mas não é meio para, não é o produto fim, né? Então você utiliza a tecnologia para trazer mais acessibilidade, para trazer mais diagnóstico, para fazer diagnósticos precoces, né? Que até então às vezes a olho nu a gente não consegue detectar. Então o próprio câncer de mama, né? Então, se a gente utilizar algum algoritmo de detecção precoce de câncer de mama e em estágios iniciais, a gente consegue reduzir os custos, né, assistenciais em mais de 80% e até salvar vidas mesmo. Então, se a gente detectar precocemente, a gente consegue salvar mais vidas. Enfim, como que a gente faz essa junção? E aí, cada vez mais, a gente tem visto também o lado das instituições de saúde, que estão cada vez mais pressionadas por custo, e como é que elas conseguem trazer, né, mais tecnologia ou até mesmo mais serviços para a população, para os usuários, para os pacientes, sem aumentar o custo. Então, recentemente, a gente estava numa discussão até de oncologia, como que a gente traz uma jornada mais fluida e mais acessível para o paciente oncológico. E aí a Pharma está apoiando muito esse movimento, mas aí quando a gente chega para as instituições questionam como que isso vai reduzir o meu custo. Porque, teoricamente, quando eu pego um paciente já com câncer, e principalmente metastásico, esse paciente, a chance de cura é muito pequena. Então, ele já tem um alto custo para o sistema. Então, se eu trouxer uma melhor experiência teórica para esse paciente, automaticamente eu estou aumentando o custo do sistema. Então, para o sistema, não faz sentido eu olhar mais esse paciente. E, ao mesmo tempo, esse paciente ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção, ele precisa saber exatamente o que vai acontecer com ele, assim, numa jornada, né? Porque eu falo muito assim, no e-commerce, né, a gente sabe o que acontece. Eu vou lá, eu entro num sistema, eu compro um produto, eles vão embalar o produto e vão mandar para minha casa. Quando a gente entra num hospital, a gente entra numa clínica, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. A gente não sabe o que vai acontecer com a pessoa que está ali, que a gente está acompanhando. Então, como que a gente traz essa jornada mais transparente, mais visível? Então, por exemplo, dentro da oncologia, quando eu descubro que eu estou com câncer, o que eu faço? Para onde eu vou? Quem eu consulto? O que eu faço agora? Sabe, tem outras pessoas na mesma situação que eu? Que remédio que eu tenho que tomar? Aí, de repente, eu já estou num estágio de tratamento e eu estou sentindo alguma coisa em casa. Será que eu procuro pronto-socorro? Será que eu procuro o meu médico? Onde que eu vou buscar essa informação? Isso serve para qualquer tipo de paciente crônico, etc. Só que, ao mesmo tempo, como que a gente equilibra essa balança de eu trazer uma jornada, né, mais fluida, com menos atrito, com maior cuidado para esse paciente, e, ao mesmo tempo, com uma experiência que ele se sinta acolhido, que uma das frases que eu gosto muito é que, assim, o paciente ele não se lembra
da forma como que você, de fato, resultou na solução do problema dele, mas sim como ele foi tratado. Então, a experiência, ela parte do médico ouvir. Então, a grande maioria das pessoas, ontem a gente estava falando sobre isso, é que elas não se sentem ouvidas pelo médico. E aí tem uma parcela da população que fala que se sente, acho que não sei se foi a Lilian que comentou, né, que fala que a telemedicina ela se aproxima mais do médico, porque o médico é obrigado a olhar, né, na face-to-face para o paciente. Quando ela está no consultório, o médico está ali no computador, etc., e não consegue olhar para esse paciente. Então, como que a gente equilibra os dois, trazendo uma melhor experiência e, ao mesmo tempo, trazendo eficiência para a instituição? E é isso que a gente fala, né? E a Lilian falou com muita propriedade. A partir do momento que eu tenho os dados, né, que eu conheço esse paciente, eu sei que tipo de doença ele tem, eu sei qual a predisposição dele, etc., eu começo a cuidar dele desde o início, e não só depois que ele já está, né, em estágio eventualmente grave, se for o caso, mas eu consigo detectar precocemente esse paciente. Eu consigo saber, opa, peraí, tem um desvio aqui no comportamento desse paciente e eu preciso cuidar antes que seja tarde demais. E aí eu consigo aumentar, né, as chances de cura desse paciente, dependendo do diagnóstico, e, ao mesmo tempo, eu consigo trazer mais eficiência para o sistema. Porque senão a gente vai entrar nessa eterna discussão de se eu trouxer melhor experiência e melhor jornada para o paciente, eu aumento o custo. E eu não tenho hoje mais como aumentar o custo. Então, a saída que eu vejo é muito essa questão da interoperabilidade mesmo, da gente trazer, sim, tecnologia, mas tecnologia que ela vai nos aproximar do paciente, ela vai permitir, até mesmo pela IA, etc., ela vai permitir que a gente conheça mais o paciente, que a gente consiga detectar exatamente antes o que está acontecendo com ele, e, mais do que isso também, que a gente consiga ter tempo. Então, quando a gente fala da tecnologia, né, para o médico, a gente não fala que a tecnologia, a IA, essas ferramentas, elas vão substituir o médico, mas elas vão, de fato, automatizar para eles ou melhorar processos repetitivos e manuais, que hoje eles têm que fazer lá digitando. Hoje a gente já tem tecnologia de reconhecimento de voz. Então, o médico ele pode automaticamente, que ele está falando numa consulta, já ir reconhecendo os padrões ou o que ele está falando ali, e automaticamente aquilo já vai para o prontuário eletrônico do paciente. Então, a tecnologia ela vem como meio, gente, para poder facilitar a vida do médico. Então, para a gente se tornar cada vez mais humano. Então, para a gente esquecer tudo aquilo que foi adicionado, né, de burocracia para a gente. Então, deixa a burocracia com a máquina, deixa a burocracia com a inteligência artificial e deixa a gente com o lado humano, que isso a gente nunca vai conseguir substituir a tecnologia, né? Ou a tecnologia nos substituir. Então, o grande paradigma que a gente tem que pensar agora é como que a gente melhora a jornada do paciente, né, trazendo uma melhor experiência, uma jornada mais fluida, uma comunicação mais transparente e reduzindo o custo das instituições. Excelente, Isa, super obrigada. Acho que não é à toa que Spotify está entrando na saúde, certo? Então, acho que esse é um outro capítulo que a gente tem que aprender, que é a experiência do paciente. E para a deputada Adriana, né, bom, posto aí o cenário, a gente estava até discutindo, né, Adriana, ali um pouquinho antes, de onde tem que vir a mudança, né? Então, dentro desse contexto, a gente queria que você comentasse a tua visão. Qual que é a importância e quais são os benefícios da regulamentação do setor de saúde na era digital? Quais são os principais desafios, né? E como é que a sociedade, como é que a gente pode te ajudar nesse desafio aí, que é um desafio da sociedade como um todo? Bom, eu primeiro quero agradecer todas as falas aqui, porque eu aprendo muito. Como eu disse, não é minha área, então é interessante que eu vou pescando uma coisa aqui, eu falo, nossa, faz todo sentido o que ela está falando. Nossa, então eu agradeço bastante. Eu adoro cutucadas, viu, Ana? Eu acho que a gente é movido por cutucadas mesmo, até para a gente acordar, falar, não, então, assim, eu gostei muito das falas. Aliás, estão todas convidadas para formar o meu time, a tropa de choque, que nem eu tinha a tropa de choque da telemedicina, né? Era o Jefferson, Cordioli, Endrigo, tantos outros que ajudaram. Eu falava, eu vou consultar os universitários, um momento. Eu ia lá para o meu grupinho. Eu vou fazer um grupo aqui de universitárias,
porque esse embasamento é fundamental. Mas, assim, falando de construção, né, porque eu acho que toda a parte técnica da saúde, da conexão, vocês sabem, já falaram. Eu acho que eu tenho que contar um pouco da ponte. Como é que a gente ultrapassa essa ponte, né? É muito triste ver uma empresa brasileira indo para o Canadá, porque aqui não dá. A insegurança aqui é enorme e as coisas mudam ao sabor do vento e de acordo com a vontade política da vez. Infelizmente, é assim que acontece e a gente luta contra isso. Eu brinco que a única maneira da gente lidar com isso, primeiro, é colocar a sociedade para falar. Porque eu acho que também existe um abismo entre a nossa necessidade do dia a dia, as dificuldades, o que a gente vê, e fazer chegar em quem faz a lei. Eu acho, né? Eu até brinco, eu falo, parece um mundo tão distante ali, né? Lá em Brasília tem pessoas que estão sentando discutindo leis. E as pessoas que estão no dia a dia, que conhecem as dificuldades, que estão ali na ponta fazendo, sentem não sabem disso. Então, primeira coisa é colocar essa voz, né? Eu lembro que eu conto sempre essa história em todo lugar que eu vou, mas eu acho que é muito emblemático que eu falo que a primeira cena, eu sou deputada recente, né? Eu estou entrando no segundo mandato. E eu lembro que em 2019, uma das primeiras vezes que eu entrei no plenário, eu que sempre fui avessa política, né? E políticos. Eu falava, Deus me livre. Deus, olha lá, era aquele mundo distante, eu olhava desconfiada. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei, eu nem sabia que eu ia para a área da saúde ainda. No plenário, eu vi um grupo de deputados ali no canto, no microfone, falando mal da telemedicina, da resolução 2227, e eu olhava aquilo e falei, mas por que eles estão falando mal de telemedicina? Eu não conseguia entender aquilo, né? E vamos fazer com que essa resolução caia e não sei mais o que. Eu falava, gente... E depois, quando eu fui para a Comissão de Saúde, os meus amiguinhos que estavam lá na frente falando, estavam lá, e eu queria entender por que essa resistência, né? Mas por que essa resistência? Eu não quero entrar aqui na resolução em si, do processo, como foi, enfim, eles falam que não teve conversa, que não teve comunicação. Eu não estou falando disso, mas eu estou querendo dizer como é a construção. Porque no final, na aprovação, todos os médicos que estavam ali falando, ajudaram a aprovar. Ajudaram, veio a pandemia que ajudou também as pessoas a experimentarem, mas eu lembro bem que foi uma construção, e eu tomei aquilo para mim, eu falei, não, gente, a gente vai aprovar isso. Então, eu comecei a fazer audiência, e todo mundo que queria falar, eu chamava para audiência. Ah, porque eu discordo disso, vem falar. Ah, porque eu discordo daquilo, vem falar. Então, assim, a gente conseguiu construir, primeiro na pandemia, que teve uma necessidade, então eu acho que a gente começa... Com a criação, a gente fala que motivação, quando você tem motivação para fazer alguma coisa, tem origem numa necessidade, num desejo, certo? Então, a questão é, a pandemia mostrou que a gente precisava, ninguém podia sair de casa, o médico não podia sair, o paciente não podia sair, como é que a gente faz? Então, teve essa necessidade. Então, começa daí. Depois, na lei, a gente aprovou a telemedicina para a pandemia, naquele caráter emergencial. Todas as pessoas que eram contra começaram a experimentar, e era engraçado ver, porque tinham médicos na Comissão de Saúde que falava, e começou uma consulta aqui, aí conheceu a plataforma tal, aí viu que era bacana. Então, a gente vê que a experiência das pessoas também traz outras demandas, outras necessidades. E quando a gente fez a aprovação da lei da telesaúde, né, que é a permanente, que hoje está na Lei Orgânica da Saúde no Brasil, do SUS, quando foi incorporada também na área pública, tudo, o debate se ampliou e foi muito bacana, porque você vê que cada um, com a sua visão, precisa fazer parte daquilo. Então, tinha especialidade, vou falar especificamente dos médicos, que eu estou aqui na PM, médico é um bicho estranho, né? Eles são mais complicados, mas... Então, tinha especialidade médica que ligava no meu gabinete e falava assim, nós não queremos, nosso tem que ser assim. Legal, está anotado. Aí vinha outro e falou, nossa especialidade é perfeita, funciona assim. Então, você começa a perceber que você tem que acomodar. Né? A própria sociedade dá o tom, coloca o seu molho. Tem gente que gosta de molho de tomate, tem gente que gosta de molho branco, tem gente que gosta com manteiga sem molho, e vamos caminhando. O importante é a gente caminhar. O que acontece muitas vezes na regulamentação é que a gente vê que trava porque alguém é contra pelas razões dele e empaca tudo.
E hoje a gente tem um grande desafio, já entrando no final da resposta, que já estou vendo que eu tenho tempo ali, ela já está com a plaquinha assim. Hoje eu coordeno uma frente que ainda não deslanchou, que é a frente da saúde, frente parlamentar da saúde digital, que todos vocês, por favor, façam parte, que só assim anda, para a gente discutir como a gente avança num tema complexo. Minha meta desse mandato é prontuário e saúde digital. E prontuário, porque eu fico indignada com as coisas que eu vejo. Todo mundo fala muito de subfinanciamento de saúde, mas ninguém fala do bando de desperdício que tem, ninguém fala de todos os interesses não republicanos que existem, e eu falo isso de uma maneira muito aberta. Por que não querem? Não querem porque tem razão. Então, a gente começa a ver, quando o interesse começa a se sobrepor a outros e bloqueia, eu acho que nós temos um problema da sociedade para resolver. Então, eu acho importante a gente começar essa construção. E vamos chamar todo mundo. Se tiver que fazer 30, 40, 50 audiências, a gente chama todo mundo. Mas a gente precisa resolver esse assunto, né? Então, é um grande desafio. Vocês já fazem parte do meu time de choque, a gente já vai fazer um grupinho hoje, e eu vou começar a consultar os universitários, porque hoje lá nós temos muitos projetos de lei, vai um sendo apensado no outro, então só de prontuário e outras coisas de saúde digital, tem lá 25, 30 projetos, estava na minha mão, eu era relatora, já estava discutindo, já tinha feito algumas audiências, eu acho que eu estava na terceira, né, mas sabendo que eu ia ter que fazer 50, porque tem muito interesse, muita gente querendo falar, o que é legítimo, e aí já deram um jeito de tirar da minha mão, da minha comissão, já mandaram para outra, então a gente agora vai ter um caminho mais árduo, mas a gente vai continuar fazendo, então a gente vai fazer o nosso papel. E outra coisa só para fechar, que eu acho importante falar, que nem sempre as leis e a regulamentação acompanham o andamento e na velocidade que a gente quer. Então, isso também é fato. Muitas vezes a gente está muito mais avançado lá do que a lei, e muitas vezes essa lei choca com outra. Então, vocês falaram de LGPD, então a gente tem LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, a gente tem LGPD, a gente tem agora um projeto de lei de inteligência artificial que já foi aprovado na Câmara, está no Senado, mas uma precisa conversar com a outra, porque eu tenho muito problema com a LGPD, né? Eu entendo a questão de privacidade, eu sei que tem assuntos aqui que parece que são, né, meio tabus de falar, mas assim, a questão de você garantir privacidade, que é importante, segurança, que é importante, não pode também conflitar com outras questões de acesso à informação e que atendam o interesse público, tá bom? Então, tem questões individuais, tem questões de interesse público, tem questões que a gente precisa debater de uma maneira franca, porque hoje tudo é desculpa para não avançar. Então, porque LGPD, então agora interoperabilidade é um problema por causa de LGPD. Eu falei, oi? A gente precisa dar um jeito de harmonizar tudo isso. Como? Eu não sei. Mas a gente tem que construir. É isso. Obrigada. Obrigada, Adriana. Então, excelente, né, gente? Vamos para o nosso café. E a volta o Jefferson vai pegar o microfone aí. E a volta a gente abre para perguntas, é isso? Breves questões. É fantástico, né? Eu estou aqui, não estou de boca aberta porque eu estou com a mão no queixo, né? E ouvir essas mulheres líderes com todo seu conhecimento, sua experiência, sua visão e trazendo questões que são fundamentais não só para a saúde digital em si, mas para a saúde como um todo, né? Porque a saúde digital é um dos componentes da saúde e a gente não deve repetir na saúde digital os problemas que existem na saúde, na sua organização. Nós temos que usar a saúde digital para tentar modificar, ajudar a transformar. Mas é um processo de construção, é um processo longo. A Adriana aqui trouxe um aspecto fundamental, como é que esse caminho que a sociedade faz e o caminho que os nossos políticos precisam ter, os decisores, né, os nossos legisladores precisam ter para a gente poder, então, realmente fazer mudanças que sejam boas para toda a comunidade, para toda a população e para todo brasileiro, independente se ele é do sistema suplementar ou do sistema público. Então, nós vamos agora para um rápido intervalo. A gente pode ver uma das coisas aqui que eu acho muito bacana quando a gente faz não só o Global Summit, mas também esses warm-ups, que é a possibilidade de, estando presente, interagir.
trocar ideias, né? Trocar proximidades. A Adriana que acabou de montar um timaço, né? Então, eu acho que esse tipo de oportunidade é fantástica e a gente gostaria de cada vez mais ter pessoas presentes nos eventos, porque nada substitui essa relação olho no olho, né? Ela pode ser complementar no híbrido, né? Mas olho no olho é presente. Eu vou chamar mais uma mulher, a Flávia Queiroz, que é a nossa show manager do Global Summit, para trazer alguma mensagem para vocês. Em seguida, a gente vai para o intervalo, para o café e interagir na sala ali ao lado. Olá, bom dia a todos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Flávia e eu faço parte do comitê organizador do Global Summit Telemedicine and Digital Health, que vai acontecer 20 a 22 de novembro no Centro de Convenções do Frei Caneca. Na verdade, o Warmap, para quem não sabe, também é um evento de aquecimento, né, até o grande evento, que é em novembro. Então, a gente traz essas discussões para poder fomentar os assuntos, para fazer o networking, para poder ver as pessoas, como o Dr. Jefferson falou. Só 2 recadinhos. No final, a gente vai fazer um sorteio de 3 inscrições para o Global Summit, que a gente faz em todo o Warmap, e todo mundo que participa também tem um cupom de desconto de 10% na inscrição, que a gente ainda está no primeiro lote. Então, nós vamos enviar por e-mail para todo mundo que participou. E, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada a essas mulheres que eu admiro muito. Sigo todas elas. E vamos para o café e a gente volta daqui 20 minutos. Obrigada a todos. Muito bem, pessoal. Vamos retomar, então, a segunda etapa desse nosso encontro. Eu acho que sempre o intervalo, o cafezinho, o pão de queijo, né, são gostosos para a gente animar, mas também a conversa que rola no intervalo é muito legal, né? Aquele momento de contatos, aquele momento, de repente, de trocar ideias e gerar oportunidades, e com isso a gente gosta muito desses momentos presenciais. Eu vou chamar primeiro o vídeo para que vocês possam, então, ter uma panorâmica aí do que a gente está preparando. Pode rodar o vídeo, por favor? A telemedicina e a saúde digital não é o futuro, é o agora. Nos últimos anos, o mundo mudou e a medicina se transformou. Hoje, a digitalização da medicina não tem volta. Ela veio para ficar e já ficou. Sabe por quê? Porque seu paciente mudou. E você, vai mudar? Participe da 5ª edição do Global Summit Telemedicine and Digital Health, o mais relevante evento de telemedicina e saúde digital da América Latina. São mais de 50 horas de conteúdo, palestrantes internacionais e nacionais em 3 dias de evento. Inscreva-se e garanta já o valor de primeiro lote. Faça parte da área que mais cresce no segmento da saúde. Até no vídeo o feminino predomina, né? Então, acho que isso é muito bacana. E só antes de passar de novo a palavra para a Ana Cláudia, eu acho que elas não sabem ainda, mas todas essas mulheres maravilhosas vão estar no Global Summit Telemedicine Digital Health em novembro, né? Então, as formalizações virão depois, mas o convite já está feito e nós continuamos contando com vocês. Ana Cláudia, o palco é... Então, agora, gente, o palco é de vocês, certo? Eu acho que aqui, só queria fazer um resumo para facilitar aí, enquanto vocês pensam nas perguntas, né? Eu acho que a gente tem um negócio, um business tremendo de saúde, business mesmo. Senão, todos esses atores, agora como a gente falou, Spotify, eles não estariam nesse negócio, né? Então, a gente tem escala, ele é complexo, mas qualquer negócio desse tamanho é complexo, é regulado, mas se não for regulado, um negócio desse tamanho não funciona, né? Então, tudo é parte do jogo. Eu acho que cabe e na minha visão, a tecnologia, ela é o ponto de inflexão dessa curva,
sem dúvida nenhuma, né? Então, acho que essa oportunidade, inclusive as discussões no Global Summit, fomentar essas discussões é super importante para a gente disseminar, né? Porque tem uma questão cultural, mas a gente disseminar o quanto a tecnologia ela pode ajudar em tanta coisa boa, né? Então, assim, está aberto para que vocês façam perguntas. Funciona como negócio, tem escala é bom, entendeu? Ser complexo, todos eles são. Como é que a gente cria um negócio usando a tecnologia e que vá realmente criar uma nova saúde em 2023? Bom ponto para o Global Summit, né? Oi, bom dia. Parabéns pelas explicações aqui. Bom, meu nome é Brusadin, para quem não me conhece. Eu queria fazer uma pergunta, quer dizer, até puxando um ponto que a Lilian comentou na fala dela, que acho que vale para tudo, que vale para o Global Summit, que ela falou do propósito, né? Quer dizer, a gente está discutindo aqui de saúde digital, eu acho que a gente está pregando para quem já está convertido, para as pessoas de tecnologia, mas como que a gente cruza esse muro para fora? E aí eu vou aproveitar aqui a deputada Adriana dentro desse processo, porque o termo americano, meaningful use, que já há 10 anos atrás ou mais, eles já falavam do meaningful use, quer dizer, para que usa o prontuário, para que interoperabilidade, e tinha ali 5 pontos, 5 bullets ali, né, do propósito disso, né? Talvez da gente achar um nome forte para a saúde digital, mas alguma coisa que não seja de tecnologia, mas como, por exemplo, de propósito, né, da tecnologia. Talvez uma sugestão, não sei se você vê isso, da gente tentar traduzir esse nome meaningful use para a gente levar aqui para frente. E acho que só antes acho que a provocação do Brusadin é perfeita, né? E também a gente falava, né, na época do meaningful use, na época do Obamacare também, a remuneração ela vinha, né, a favor deste tipo de informação. Claro que a gente diz, mas são realidades diferentes, né, colocação de dinheiro federal para alavancar a tecnologia, mas na hora que a gente olha para essa realidade hoje, a gente tentou na saúde algumas coisas, né? A gente tentou a coparticipação, vem tentando, né? Então diz, eu vou colocar para o paciente um ônus para que ele possa também diminuir o processo de desperdício, porque à medida em que ele faz parte. Mas é fato que hoje, acho que muito bem lembrado pelo Brusadin, a gente não tem na cadeia incentivos, e por isso que eu particularmente acho que a gente precisa de uma regulação, porque a gente não tem incentivos naturais. Então, não é porque se eu tenho uma tecnologia, eu interopero, eu consigo, por exemplo, ter uma relação de financiamento diferenciada. A gente tem o VBHC, né, que a gente falou tanto, qual é o valor que a gente mede de saúde para o cliente, né? Então, se o paciente... A gente hoje, muito difícil emplacar modelos em que a gente olhe para o propósito saúde. A gente emplaca modelos que a gente olha para o propósito preço, mas não valor. Né? Então, a gente fala para preço e não valor. Eu acho bem importante o que você falou, e talvez essa mudança, e se a gente falar de compartilhar o dado, né? A gente estava no café conversando sobre isso. Para onde vai o dado? Né? Eu particularmente sou a favor do Open Health, mas o paciente precisa do dado. Mas que tipo de dado? O dado que é interessante para valor, é o dado interessante para agregar, né? E para ele poder trabalhar esse dado. E talvez no nosso modelo atual, seja da saúde suplementar, e aí é a única que eu estou mais próxima esses anos todos, a gente precisará de uma regulação. Eu tenho que ser obrigada a mandar o dado de um sumário de alta, de um processo, seja para a operadora, seja para um processo que a saúde pública possa trabalhar com o dado. Então, a gente vai precisar passar por isso. Eu estou pensando aqui. Eu achei muito provocativo e, para mim, faz todo sentido, porque o que eu percebo às vezes, e falo isso até sem nenhuma... Quem não é da saúde precisa ver sentido nisso, né? Então, é uma coisa muito abstrata. Acho que, como todo mundo aqui, de uma maneira ou outra, agora é envolvido em saúde,
Parece óbvio, mas para quem está legislando ali no dia a dia, não é nada óbvio. Não é nada óbvio. Então, quando você sai da comissão de saúde, que tem, sei lá, 30 pessoas, e você vai para um plenário que tem 513 votando, você vê que tem um abismo. Então, precisa fazer sentido. Então, eu acho que a questão da gente pensar nisso, em como fazer sentido, como mostrar esse propósito, que a gente usa muito propósito quando a gente fala, né, de empreendedorismo, de várias outras coisas. Como fazer sentido, eu acho que é um grande desafio. E uma outra coisa que eu acho que você puxou muito bem é a questão do incentivo, porque o que a gente vê hoje? As pessoas não se sentem responsáveis. E eu acho isso um grande problema da nossa cultura. Né? As pessoas, tudo bem, vou lá, é de graça mesmo. Como de graça? Alguém está pagando essa conta? Oi? Né? Eu conto dessa história também, que eu sou um pouco pilhada com isso, e eu faço uma batelada, vou em 3 médicos, eu recebo 3 pedidos de exame, de 3 médicos diferentes, na mesma época, tudo igual, quase. 80% é igual, é isso, aquilo. E eu fico que nem louca, arriscando quando eu vou fazer. Não precisa fazer isso. Mas as pessoas não têm essa consciência. Boa parte da população não tem. Então, isso é assustador. Você vê, olha o desperdício. Então, a gente precisa trabalhar essa questão de consciência, a gente precisa trabalhar essa questão de responsabilização, a gente precisa... Você falou de incentivos naturais, eu achei até legal, porque a gente precisa entrar por um caminho onde as pessoas percebam tanto a questão do valor, como a questão de qual é o impacto de eu agir dessa outra forma, o que isso me traz. A gente tem que trabalhar essas 2 coisas. Eu gostei bastante. Boas ideias aqui. Você pode ser convidado para o meu grupo também. Acho que é excelente o ponto. Então, assim, tem uma reflexão aqui dentro do que foi dito, né? Porque a gente sempre diz que a legislação ela atrapalha, né? Porque ela trava. Aqui o que a gente está vendo é que vai ser o contrário, né? É a legislação é que vai fomentar. E aqui queria fazer uma provocação, é mais para jogar pimenta, né? Do que para resolver algum problema. Gente, saúde é chato. Eu sou endocrinologista. Tá? Eu ainda faço consultório, sexta-feira à tarde. Porque é muita vontade de fazer mesmo. Mas, assim, alguém vai no meu consultório na sexta para eu dizer, olha, você não vai poder comer isso que você ama, você vai ter que fazer exercício. Gente, isso é antinatural. Todo mundo gosta de ter saúde. Mas você trabalhar para manter a saúde, eu acho que isso é geracional. Eu vejo o meu filho, de 25, ele já tem uma consciência de saúde diferenciada, né? Agora, a minha geração não tem. Assim, talvez a geração das meninas, né? A coisa... Enfim, você vem. Por isso que a legislação ela é tão importante. Porque se a gente for esperar essa coisa geracional aí, são no mínimo 10 anos, né? Hoje, cada geração são 10 anos. Então, só para trazer esse contraponto de que talvez tenha que ver, né? Não é por amor, é por dor. Né? Então, da importância aí da legislação nesse processo como um todo. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Cláudio Terra. Eu tenho um tema que eu acho que faltou uma palavrinha só no debate aqui, mas eu queria ouvi-los, que é a questão da democratização do acesso via digital. Né? Boa parte das discussões no nosso país giram em torno da Avenida Paulista. A Avenida Paulista são pessoas que, basicamente, o digital impacta, mas pouco. E eu vou trazer alguns elementos aqui. Por quê? Porque, tipicamente, aqui na Avenida Paulista, as pessoas vão em 2 ou 3 grandes hospitais de referência, tem um histórico de saúde, tipicamente, em 1 ou 2 hospitais, que ainda assim não se falam. Eu posso, experiência própria, eu tenho 2 grandes redes de excelência que não se falam, e não se falam por razões competitivas, nada em prol do paciente, absolutamente zero interesse do paciente, zero. Dado é o novo dinheiro, né, o novo ouro. Mas a questão da democratização ela é muito importante. Eu vou dar alguns exemplos, que são exemplos que, às vezes, para materializar a coisa. Vamos falar um negócio assim, sono, polissonografia. Quantos lugares fazem polissonografia? Poucos lugares no Brasil, de qualidade. Hoje, você tem saúde digital que você faz quase polissonografia a partir de aplicativos.
O que você faz isso? Quantas pessoas têm problemas de apneia? Enorme, tem problemas do coração em cima disso. Cardiovasculares. Quantas pessoas de fato podem ter acesso a uma polissonografia? Pouquíssimas, 0,001% da população. Quando você faz um aplicativo, qualquer coisa digital, para que as pessoas façam algo não tão bom como uma polissonografia onde você dorme no hospital, mas o que você faz na sua casa, você deu um acesso a centenas de milhares, milhões de pessoas. Nutrição. Quantas pessoas, pegando o gancho da nutrição, do autocuidado, nutrição, quantas pessoas têm acesso ao nutricionista? Muito poucas. Quando você coloca num aplicativo, você está falando de milhões de pessoas potencialmente entenderem o aspecto absolutamente crítico da nutrição para a saúde. E não é simplesmente... Se você pegar qualquer outro tema que foi colocado ali, por exemplo, né, da endometriose e outros temas, que basicamente a questão do digital é acesso, é democratização de acesso. E isso, na verdade, no nosso país, talvez seja a coisa mais fundamental. Eu dizia, a digitalização da saúde é quase uma questão moral. Agora, os interessados não participam desse debate, porque eles nem entendem que isso os afeta diretamente. Queria ouvir todos aí, talvez começando aí por quem tenha mais paixão sobre esse tema. É muito bom, obrigada pela pergunta e trazer esse tema. É algo até que a gente estava conversando um pouco antes, a gente debateu internamente só, que uma coisa que me surpreende muito, porque eu acho que às vezes é um contraponto, é muito mais fácil eu engajar um paciente da classe C, D e E do que engajar um paciente AAA, quando é para acesso da saúde digital, principalmente. Então, eu vejo a saúde digital como a porta para a gente entrar no sistema de saúde, seja ele público ou privado. Mas quando eu olho para o sistema público, eu olho com mais carinho, porque é uma população muito desassistida. Eu estava aqui porque, eu não sei se já repararam, eu amo número, né? Mas eu odeio matemática, mas é só porque assim as pessoas prestam mais atenção, às vezes, no que eu falo. Saiu um levantamento sobre a internet, sobre o uso de internet. É absurdo o número de pessoas que não têm internet. E, para mim, isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Se eu estou falando de saúde digital, primeiro passo, conectividade. Mas, apesar dos números monstruosos, depois posso compartilhar para vocês, um dado que me chamou muito a atenção, apesar do contraponto. 51% usam a internet para consultas, o que aumentou 5% de 2021 para 2022. Quando a gente fala dos serviços públicos, aí, deputada, não sei se até a senhora sabe desse dado, mas de todos os serviços públicos que o governo oferece, a saúde pública é o mais utilizado. E quando eles estratificaram, foi pela classe C, D e E. Esse serviço público, principalmente para realizar consulta, e 31% da população desse serviço público já compra medicamento pela internet, o que em 2022 correspondeu ao dobro de 2021. Então, apesar da gente ver ainda muita disparidade, a gente está vendo um grande engajamento e adesão pelo público, porque ali é mais fácil de eu provar o valor. Isso a gente tem aqui, vou aproveitar a presença da secretária de Saúde de São Caetano do Sul, que tem um projeto incrível que está... Gente, Google e dá certo, porque vai ter várias matérias sobre isso, que é justamente como você capilariza o atendimento médico numa área em que o médico não quer ir. O médico, hoje em dia, a gente está passando por uma transformação de geração, onde é difícil você reter um talento, as pessoas não trabalham mais por dinheiro, elas trabalham por propósito, por comodidade. Tem gente que só quer fazer telemedicina por estar em casa. Então, como que a gente vai levar esse atendimento de um médico que está em plena transformação para uma população? Só que aí a gente também tem um outro contraponto, eu vou só finalizar aqui minha fase, que é a questão do letramento digital. São pessoas que, ao mesmo tempo, muitas vezes não sabem conectar no Wi-Fi, não sabem pedir uma teleconsulta. E aqui, o ponto que eu vejo para a gente tornar essa democratização possível é através da enfermagem. É ela que vai fazer o ponto de acesso. A gente não pode esperar, infelizmente, que minha classe médica tenha paciência com... Muitas vezes eu atendendo telemedicina, eu fui mais TI do que médica. Porque, olha, você já ligou o roteador?
pode testar o 4G, eu vou desligar e vou te ligar de novo, sabe? Então, como que a gente vai fazer? Mas eu fico muito feliz de ver esse engajamento da ponta. Ô, Ana, eu queria trazer aqui uma experiência, gente, que tem... O caminho é longo, né? A gente sabe qual é a direção, mas o caminho é longo. Então, assim, eu tive a oportunidade... Tem outras barreiras que a gente não conhece, tá? Por exemplo, classe C e D, levar informação. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que construiu um aplicativo e foram construídos mais de 5.000 conteúdos em linguagem bem corintiana, que a pessoa vai ouvir e entender, né? Sabe o que aconteceu, gente? Sabe o que aconteceu? O aplicativo não cabia no celular das pessoas da classe C, D e E. Foi uma das minhas maiores frustrações. Isso não faz muito tempo, não. Foi 2018, 2019, viu? A gente falando, às vezes, parece muito tempo. Eu só queria, a Lilian quer falar, eu queria só trazer isso, porque, assim, são tantas barreiras. Gente, o conteúdo é maravilhoso, é tudo digital. Eu cheguei em casa, entreguei para a Niro, que trabalha comigo, falei, Niro, agora, olha, a tua queixa de nutrição... Tem os melhores nutricionistas aqui, tem tudo de obesidade, mas não cabe no celular. Lilian. Um gancho para você. Eu acho, Cláudio, você tocou num ponto, super concordo, né, que se a gente colocar aí no guarda-chuva da saúde digital, o tema acesso, democratização é a grande bandeira, aliás, é a grande saída. Tem uma coisa que, para mim, no dia a dia, consumindo, conversando com as startups, tem duas coisas que andam me incomodando, né, para a gente fazer essa virada de chave. Por que a gente não consegue democratizar, não consegue baratear a saúde, colocando a saúde digital, que é o caminho? E eu tenho visto dois aspectos que eu também não sei como resolver. Então, dizem que, às vezes, né, nesses eventos, a gente tem que falar também onde estão as nossas dores e dúvidas, porque, às vezes, a solução está na cabeça do outro, né? Acho que o primeiro que eu tenho visto muitas vezes uma não adesão a uma tecnologia. Então, eu costumo dizer na BP que meu sonho de consumo é ver o médico prescrever o aplicativo. Então, eu vejo muito, eu uso esse anel, né, da Oura, e eu tenho arritmia. E ele marca, e eu tenho a capacidade de fazer o Holter e olhar assim se ele marcou a arritmia exatamente quando o Holter também falou que eu tive arritmia. E a acurácia é bem alta, 97, 98. Toda vez que eu chego para o meu cardiologista e digo, não me peça Holter, o relatório do Oura dá. Ele fala, não, Lilian, vamos fazer um Holter. E aí eu fico pensando, né, por que dentro da prática, eu estou dando exemplo médico, mas vale, eu gosto muito da ideia dela também, de quem vai ser o grande precursor de abrir a porta para a saúde digital, né? Por que a gente não está conseguindo aliar, né? Às vezes você faz o MVP, o mínimo produto viável, que não vira verdade. A gente fala, nossa, mas olha, a gente tem, né, uma startup que tem feito a jornada oncológica com a gente, e quem é que fomenta o uso? A enfermeira navegadora. Mas o médico não quer saber, muitas vezes, do dado que está lá. Então, acho que a gente tem um aspecto. E aí, a culpa não é só do profissional. Eu também vejo muita startup que não é as que estão aqui, que não pesquisam, que têm uma boa ideia, e às vezes eu me acho... Né, eu faço um raciocínio e digo assim, poxa, a gente foi drivado ao longo dos anos pela indústria farmacêutica, quer queira, quer não, né, a gente muito aplicou novas drogas porque se fez pesquisa e se provou a eficiência daquilo. Então, quando você diz, né, o médico volta da ASCO e ele diz que quer prescrever o Keytruda, ele quer porque ele se sente convencido de que as pesquisas foram feitas, estou falando do lado bom do uso da medicação, tá, gente? Não o lado mal também que existe, né? Mas a pesquisa foi feita. Então, às vezes eu falo, né? O pessoal chama de Deep Tech, tem N nomes, mas a gente talvez tenha que juntar esses dois mundos. A gente precisa ter soluções digitais que comprovem a sua eficácia e a gente precisa ter o processo de adesão, e talvez isso a academia precisa ajudar, os cursos precisam ajudar, porque é fato, às vezes eu vejo tanta vou chamar de aplicativo, né, pondo num bacana pra caramba, e que foi uma empolgação da tecnologia que deu alto resultado e que eu não uso, morreu no MVP, no nascedouro. Eu super concordo com você, mas acho que a gente precisa resolver esses dois caminhos, né, ter profundidade naquilo que a gente põe de saúde digital, e a gente precisa achar o caminho de adesão. O paciente tem que aderir, não tenho dúvida, mas antes a gente que está
dizendo para o paciente o que ele faz com a saúde dele quando ele tem uma doença, a gente precisa saber o que dizer. Então, obrigada pela tua pergunta. Me fez pensar nessas duas que eu também não tenho resposta. Um ponto para compartilhar, que assim, eu acredito muito na saúde digital e no SUS para a gente poder ser o game changer. É o que ele falou, né? A gente vive muito na bolha aqui de São Paulo, onde todo mundo é digital, todo mundo tem acesso, mas quando a gente sai daqui, uma coisa que eu falo é tudo é mato. Então, assim, como que a gente leva esse tipo de tecnologia que já é acessível, a gente consegue baratear para a população mais humilde, mais carente? Por meio dos deputados, por meio da Câmara, por meio do Congresso, e a gente só vai conseguir mudar, de fato, a saúde no Brasil por meio do poder público. E aí eu tenho uma experiência que é bem ruim, mas que eu gosto de compartilhar. Uma vez eu fiz um trabalho para uma cidade bem turística aqui no Brasil, e o grande objetivo era a gente reduzir o tempo de fila de primeiro atendimento. Então, normalmente demorava para um paciente cardiológico, por exemplo, quase 300 dias para o primeiro atendimento. Então, esse cara morria na fila, de fato, se ele tivesse um problema grave. E aí eu nunca me esqueço que tinha um secretário de saúde super engajado a priori, né, dentro do projeto. Era um grupo de empresários brasileiros que estavam bancando esse projeto, não era nada governamental. E até então estava indo tudo bem, a gente conseguindo mapear a jornada, a gente conseguindo reduzir o tempo, a gente conseguindo entender onde é que estavam os gargalos dentro do sistema público. E aí, um belo dia, o prefeito pediu que a gente desse uma entrevista, né, nos jornais, falando que aquele era um trabalho dele, etc. E eu não podia vincular a marca da empresa a nenhum partido político. Então, a gente se recusou a dar esse tipo de entrevista. A gente falou, você pode utilizar todo o caso para você falar isso abertamente, mas eu não posso vincular nenhuma marca a nenhum partido político. E aí, naturalmente, quando eu cheguei no hospital na segunda-feira, isso foi uma sexta-feira, tinha saído do hospital. Quando eu cheguei no hospital na segunda-feira, o segurança falou, a senhora não pode mais entrar no hospital, eles estão te aguardando lá na prefeitura, por favor, se direcione para lá. E aí, quando eu cheguei lá, o secretário de saúde falou para mim, né, e na época teve boca de urna, eles não estavam vencendo, etc. E aí ele falou, se nem o Ronaldinho, que é Ronaldinho, faz gol, que dirá você vai fazer gol aqui. Então, aquilo me marcou muito dentro da saúde pública, porque foi algo que eu falei, cara, se os nossos governantes não estiverem dispostos a entender que saúde é um problema gravíssimo e super importante, a gente não vai mudar esse Brasil e a gente não vai mudar o jogo. Porque mudar a nossa bolha é fácil. A gente é tecnológico, todo mundo tem um iPhone, tem um celular, etc. Agora, e a população mais carente, que é isso? Tem serviços, sim, que eu não preciso colocar no aplicativo. Pode ser remoto, pode ser PWA, o cara pode acessar porque ele já acessa. Eu tenho um WhatsApp. O WhatsApp está hoje presente em 99% dos celulares do Brasil. Eu posso fazer teleconsulta no WhatsApp. Eu posso criar uma série de mecanismos que eu chego na população lá na ponta. Mas a gente precisa de pessoas como a Adriana para que a gente leve acesso a essa população. Senão, só a gente não tem força suficiente para levar isso lá na ponta. Muito bom, Isa. Eu ia fazer exatamente isso. Eu acho que o nosso tempo acabou. Mas sim. Tem mais alguma pergunta, gente? Ela, mais 3 ali e mais um aqui. Tenho 5. Eu acho que assim, isso, essa é uma ideia aqui da deputada Adriana, que eu acho que pode juntar. O pessoal faz. Bom dia, meu nome é Bianca Miranda, sou fundadora da Startup Health Tech Brasil. Estava conversando com a Lilian ali no backstage, né? Eu chamei a atenção para um dado que a doutora Ana trouxe. Em relação às fundadoras, CEOs das empresas, mulheres, né? O propósito que a gente está aqui. Eu, por exemplo, conheço várias fundadoras da área da saúde que já captaram investimento. Eu não estou vendo, infelizmente, nenhuma delas aqui, mas eu queria soltar essa provocação. Onde estão essas mulheres, então, já que são só 0,4%? Elas existem, né? E aí, o que eu estava conversando com a doutora Lilian agora aqui fora é justamente qual que a gente vê o palco, a gente vê o pitch, que só tem uma mulher no meio de tantos homens, e aí um homem vai lá, arrasa e todo mundo investe nele. Mas e o caminho que foi percorrido? Quantas mulheres foram perdidas naquele meio do caminho? Por que elas foram perdidas? E qual a preparação ou falta de preparação que a gente está dando? Qual que é o terreno, se ele é fértil ou não, para as mulheres florescerem? Na América Latina, a gente sabe que existe um
uma discriminação de gênero estrutural, mas se é ruim aqui para as mulheres latinas, lá fora é pior ainda, né? Então, eu queria soltar essa provocação e, se me permitirem, mais uma em relação aos dados, né? Porque como startup, eu tive que passar por um processo de pivotagem até achar o Product Market Fit, né? O queridinho. E nisso a gente, na verdade, desenhou vários algoritmos para a inteligência artificial, só que na hora de treinar eles, não tem dados. E aí é aquela velha história, sempre que junta a corporação, aqui agora, né, eu tenho que falar com os laboratórios, com os hospitais, onde estão esses dados, né? Como a gente usa eles, a quem eles pertencem, né? Então, são essas amarras que às vezes travam o desenvolvimento tecnológico, e eu acho que é uma questão que em outros países é diferente. Então, como a gente vai resolver esse problema aqui? Considerando que aqui tem várias travas, tem o que a gente chama de gatekeepers, né? E como que as startups conversam com esses gatekeepers? Então, como isso acontece hoje, o que vocês veem para o futuro em relação à disponibilidade de dados para a gente treinar algoritmos, por exemplo? Porque senão fica aquele problema. Então, vem grant de Bill e Melinda Gates porque não tem latino-americano, não tem terceiro mundo fazendo inteligência artificial. Mas aí a gente vai ver, a gente não consegue nem aplicar para grant, porque não tem dados, então o modelo vai ficar incompleto. E aí começa a ter os vieses da inteligência artificial, e na verdade, quando você vai ver, o problema está lá embaixo, né? Então, é essa provocação aí. Bom dia, eu sou Fernanda, eu sou médica de família e diretora técnica da Vibe Saúde. A minha pergunta vai mais diretamente para a Lilian. Queria que a Lilian desse um conselho aí para a gente que está empreendendo e investindo em novos negócios. O que a gente pode fazer já de antemão pensando em escalar a interoperabilidade, pensando nas dificuldades que você tem enfrentado? Olá, sou Tânia Souza, sou de tecnologia, trabalhei muito em operadora de saúde. Minha pergunta vai para a Adriana, mas para falar de interoperabilidade, eu estava conversando também com a Lilian aí no café. Nós temos necessidade de interoperabilidade, nós temos necessidade também que o paciente, né, o usuário, o beneficiário, tenha acesso aos dados dele. Ele precisa ser dono, né, da sua própria, dos seus dados, da sua vida, né, da sua saúde. Porque para permitir que ele tenha um acompanhamento devido, para ele poder ir num médico e mostrar para ele como é a vida dele, como melhorou aquele indicador, como piorou, o que ele tem feito pela saúde dele. Então, assim, Adriana, a ANS está aí. A ANS diz, manda, inventa um monte de coisa. As operadoras estão realmente bem judiadas aí, eu sei o quanto que a gente tem que cumprir um monte de coisas que a ANS manda. E eu não sei o quanto também isso está refletindo em benefício real ao paciente, porque vai aumentar o custo assistencial, ele vai perder o plano de saúde. Já ninguém vai ter... As empresas vão parar de dar plano de saúde como benefício aos usuários, aos funcionários, essa que é a verdade. Então, assim, o que daria para fazer? Qual o interesse, né? Como você vê? Quem precisaria ajudar vocês a apoiar? Quais entidades precisariam apoiar, estar lá presentes para fazer alguma coisa em prol desses dados na mão do paciente ou dados que possam ser acessados de uma forma anonimizada, mas que permitam um acompanhamento da saúde populacional, inclusive pelo Brasil, como o colega falou, não é só São Paulo, né? Como está no Brasil? Quais são as doenças pelo Brasil? Então, é uma provocação, né? Mas que, de repente, você pode trazer alguma luz aí e ajudar aí a pessoa a se organizar. Olá, bom dia. Meu nome é Rebeca, eu trabalho na IQVIA, né, que é uma B2B do mercado farmacêutico, e a minha dúvida é relacionada, assim, ao interesse do paciente, né? Então, por exemplo, a gente tem um levantamento enorme de dados, e quem consome esses dados, né? É a IQVIA, são as indústrias farmacêuticas, né? São os planos de saúde. Mas, por exemplo, um prontuário digital onde tenha todo o meu histórico. De que adianta eu, como paciente, ter isso, se quando eu entrego isso na mão de um médico, ele nem lê?
Ele fala, tá bom, mas me fala isso aqui, eu vou passar esses exames, né? Se não tem, é o meaningful use, se não tem um propósito ali na ponta, para que o paciente colaboraria, né? Como isso poderia servir de fato ao paciente? E em questão de acesso, eu vejo assim, hoje a gente tem a Anvisa que diz que o medicamento ele é adequado. A CIMED que diz qual que é o preço adequado para ele. A gente tem a ANS que fala se vale a pena pagar por ele, né? Se isso tem um custo-benefício. Mesma coisa, a gente tem uma Conitec. Mas quem regula o aplicativo? Porque daí, assim, eu vejo muito benefício em um aplicativo que realmente possa trazer a saúde mais de perto. Mas a gente vive num contexto de informação online, onde a gente não sabe o que é real, o que não é real, o que é um anel que realmente bate, tipo, cuida dos seus batimentos, ou o que é um negócio que só inventa. A gente não tem como saber. Então, como a gente regula isso? Né? Que órgão dá um selo de qualidade que daí o médico se sinta confortável em prescrever? Que ele fala, não, esse aplicativo passou pelo selo de qualidade, então ele de fato tem 80%, 90%, é satisfatório, eu posso usar em diagnóstico. Quem dá esse selo hoje? Então, acho que, para mim, essa é uma questão relevante. Obrigada. Só tem mais 2. Gente, não sei vocês, mas se a gente não responder um pedaço, a gente já não vai lembrar as perguntas. Então, problema da idade, né, gente? Pode ir. Acaba. O meu é rapidamente. Bom dia a todo mundo, eu sou o Ricardo Sonati, da TV Doutor. Eu trago sempre para a ótica da comunicação. A nossa tese é que a saúde digital, a saúde das pessoas, para avançar, as pessoas precisam saber. Na minha opinião, parte dos muitos colegas da deputada, eles não sabem muita coisa sobre saúde, por isso eles não conseguem legislar sobre isso. Quando eu pergunto em várias rodas quem conhece a ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, ou seja, que coloca que a gente tem uma escada para avaliar um serviço de saúde, ninguém conhece. Do AAA ao C, D, não conhece. Muitos deputados, tenho certeza, se a senhora perguntar, não vai conhecer. Então, só que quando eu digo o seguinte, a ONA, né, como um ISO, aí faço um comparativo simples e mostra o seguinte, olha, você escolhe o hospital ou o lugar que você vai baseado no quê? Isso aí está correndo a sua vida. Então, é o certificado de qualidade. Então, na nossa opinião, a saúde vai vir também pelo usuário final, pelo leigo. Se ao mesmo tempo, concomitante com tudo isso que está acontecendo, nós não informarmos o leigo, as pessoas que são fora da saúde, inclusive para letrá-las sobre o que elas precisam ter acesso à saúde, na minha própria família eu aponto algumas coisas e falo, mas o médico falou isso e não falou nada. Ou seja, a saúde é o meu bem. Se eu vou lá no médico, eu entrego o meu prontuário, o médico não fala nada, eu falo, doutor, peraí, e sobre isso, isso, isso? Então, isso é sobre educação em saúde, isso também é sobre comunicação. E na saúde, hoje, ao meu ver, ainda é pouco falada a questão da comunicação em saúde, comunicação de uma forma geral. Oi, bom dia, Juliana. Juliana Pam, parabéns pelas palestras. Olhando todo o comentário, eu percebo que não falta dado na saúde. A gente tem muito dado, né? Então, se a gente conseguir puxar dados do ESUS, por exemplo, a gente consegue olhar uma população, falar sobre diabetes daquela população, falar sobre doenças cardiovasculares ou uma mulher que não está fazendo seu pré-natal. E aí a gente levaria os médicos da família aí, de fato, na população que não está fazendo o cuidado. E hoje o SUS é cego. Ele produz informação, só que ninguém apura esses dados, simplesmente dados descritivos. E a gente vem numa plenária, a gente discute muito dados analíticos, a gente já quer fazer predição. E a gente não está nem conseguindo fazer o básico no sistema de saúde, que é dar inteligência para os dados que eles mesmos já geram. E aí eu queria colocar essa provocação, né, quando a gente fala em saúde digital. A gente não está fazendo arroz com feijão. Obrigada. Juliana. Gente, aqui eu recebi uma comunicação da nossa organização que nós precisamos finalizar em 5 minutos. Então, vou pedir para cada uma já dar a sua mensagem final, tentar responder, e assim é a nossa última rodada. Bom, eu vou tentar ser bem breve, até porque eu não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas.
Mas, de uma maneira geral, eu gostei muito das perguntas, e cada uma que falava, tanto a questão da ANS, né, você que traz todas, a Conitec, a CIMED, você que traz a questão dos não dados, a gente tem dado, não usa dado, faz política que não é baseada em evidência, tem dado para quê, se o critério geralmente é político, infelizmente é uma realidade que a gente vive, mas cada fala aqui, estão todos convidados para o grupo também, porque, gente, sério, são debates que a gente precisa travar à luz do dia com esses questionamentos, porque, querendo ou não, e eu sou obrigada a admitir isso, muitas vezes a gente não sabe, não conhece, que foi a tua provocação, não usa dado para nada, a gente tem, mas assim, é tudo raso. Então, eu, por exemplo, ANS, vem aqui. O Conitec, vem aqui. Assim, a gente fala de interoperabilidade, mas o problema que a gente tem em relação à interoperabilidade tem para tudo, ninguém conversa com ninguém, cada um fica no seu mundo. Então, como a gente expande e põe todo mundo para falar? Né? E as pessoas falam para mim, nossa, como você conseguiu aprovar essa lei, né? Depois de 20 anos? Cara, eu só pus as pessoas para conversarem. Eu brinco que eu sou puxadora de carroça, eu só fiz isso. Abri a porta e falar, todo mundo vai conversar. Pode discordar, todo mundo traz seu ponto e vamos construir alguma coisa. Eu acho que essa que é a grande mensagem. Coloco o meu gabinete à disposição, à frente da saúde digital, à disposição de todos, porque a gente realmente precisa sair desse impasse, né, e precisa democratizar o acesso. Perfeito, acho que eu vou exatamente na mesma linha, falando para a Fernanda, né, que falou sobre... Aqui. Opa! Sobre um conselho, e acho que pegando um pouco o gancho da Bianca, acho que na mesma linha, a gente começa a interoperabilidade sentando os interessados à mesa. Então, assim, o hospital quer, mas não fala com o convênio quer, mas aí tem o paciente nesse processo. E quando a gente fala de dados, também, porque a gente também cria o mito dos vilões. Então, se eu disser para vocês que BP, HCOR e Einstein estão fazendo uma base de dados anonimizados para fazer estudo em cima de Health Lake de UTI, quem diria que isso seria possível? 3, entre aspas, concorrentes. Bastou conversar. Bastou conversar e entender que todo mundo precisava. Poxa, mas a gente quer, o meu dado não é suficiente. A gente fez para endometriose com Fleury, porque os dados da BP não eram suficientes. Então, sentamos para, né, aumentar. Então, acho que sentar à mesa os interessados, e aí sim a gente pode, e eu concordo com você, um dado, a gente tem muito dado disponível, ela está super correta, e às vezes a gente quer, né, falar lá na frente, mas a gente deixa de usar o que tem, a gente chora pelo que a gente não tem, e a gente diz que o outro não quer compartilhar comigo, mas nem conversou com ele. Então, acho que o caminho é parceria, é sentar à mesa, e acho que ela matou a resposta. Bom, diante de tantas perguntas aqui no final, né, eu acho que as mulheres, eu quero trazer essa pauta, assim, apesar de ser 0,4%, nós estamos aí, tem várias estatísticas que dizem, né, que mulher na liderança aumenta o EBITDA das organizações em mais de 5 vezes. Então, a gente consegue trazer, sim, eficiência, produtividade. A gente tem que sair da nossa caixinha também e arregaçar as mangas para empreender. Tem muita coisa bacana para fazer em saúde feminina. E não só em saúde feminina, em saúde geral. Então, acho que só esse debate aqui, a gente já saiu com tanta oportunidade que a gente veio e fala, nossa, dá para explorar demais, desde inteligência artificial, principalmente os dados, né? Como que a gente trata esses dados, e cada vez mais dado é ouro. Então, não tem jeito. A gente tem uma série de oportunidades aqui, sem dúvida, para fazer com que essas empresas, né, colaborem com os dados. A gente não vai conseguir, tá cada um olhando para o seu umbigo. É muito difícil a gente fazer todo mundo conversar. Já houveram algumas tentativas no passado, mas então a gente consegue começar pelas pessoas. Lembra o caso do Uber, né? Eu gosto de trazer muitos exemplos. No começo, os taxistas eram super resistentes, né, no caso do táxi, né, do 99, etc. Então, eles começaram pelas pessoas. A partir do momento que as pessoas começaram a falar, não, eu quero isso, e aí, assim, ou você entra ou você está fora do jogo. E aí o jogo muda. Então, é sempre começar pelas pessoas, e as pessoas vão fazer a revolução. Não vamos esperar as empresas, porque as empresas não vão mudar. Cada um está olhando o seu, todo mundo tem que gerar resultado, etc. Então, vamos começar pelas pessoas, e as pessoas fazem a revolução. E para falar depois delas ficou um pouco mais difícil, mas para finalizar, eu acho que assim, a gente falhou como organização de saúde. Visto isso, que a gente vê Best Buy, Amazon Care,
Google Health, que não são nativos da saúde, usando os nossos dados, porque o fato é, o dado está aí. A pandemia nos mostrou que só falta o interesse, de fato, que foi como a Lilian falou, porque a gente conseguiu fazer um repositório de dados do Covid. E gostaria de finalizar com uma iniciativa que a Twinda participa de um grupo chamado Saúde Digital Brasil. E eu sou vice-coordenadora do GT, do grupo de indicadores. A gente sentou com os grandes, com os pequenos, com os intermediários, quem se associou. E a gente vai criar o primeiro painel de telesaúde do Brasil. Por quê? A gente botou todo mundo para conversar na mesa. Porque a gente falou, você tem dado, você tem dado, você tem dado. Mas você quer o dado do seu amiguinho. Por que você não pode ceder o seu também? Então, é um jogo de ganha-ganha. Todo mundo vai compartilhar. Em breve a gente vai ter esse painel. Se Deus quiser, né? Porque agora a parte de operacionalizar é um pouco mais difícil. Mas eu acho que é uma reflexão. A gente falhou, como que a gente retoma isso, como a gente melhora a nossa saúde e principalmente através da saúde digital. Pessoal, vamos finalizar o nosso evento. Eu queria agradecer demais a participação, principalmente de vocês que estão aqui, que fomentaram essa discussão. Acho que teria discussão aí para sei lá eu quanto tempo, mas foi uma experiência muito rica. E agora, tirando a brincadeira e o carinho das meninas, eu queria agradecer essas mulheres maravilhosas que estão aqui dividindo as experiências e esse palco com a gente. Jefferson. E fazendo eco às suas palavras, Ana Cláudia, certamente eu saio daqui extremamente feliz, né, porque a gente atingiu o objetivo, trazendo aí essa visão de todas vocês, a experiência, uma visão extremamente relevante, né, para a gente refletir, para a gente, em cima dessa reflexão, poder... Qual é o próximo passo que eu, indivíduo, dou? Qual é o próximo passo que minha empresa dá? Qual é o que a gente pode contribuir para a transformação do sistema? E ficou claro, entre as várias mensagens que aqui surgiram, que antes de a gente pensar em interoperabilidade dos sistemas, nós temos que pensar na interoperabilidade das pessoas. E a questão da formação, né, da comunicação, da educação, da capacitação é fundamental. E com isso, a gente também atinge o objetivo desse evento, que é também o objetivo do Global Summit, que é propiciar um ambiente onde a informação transite, onde a comunicação pode ser feita para que a gente se entenda, para que a gente faça, então, essa interoperabilidade entre nós, e com isso também a gente consiga, a partir desse conhecimento, mudar a cultura, mudar as cabeças e mudar as ações. Então, dessa forma, agradeço enormemente a presença de todas as nossas palestrantes aqui, debatedoras, agradecer a Ana Cláudia pela excelente moderação, a todas que aqui trouxeram a sua visão e também o seu sentimento, né, que a gente pôde ver assim, no que a gente acredita, qual é o nosso propósito. Então, transpareceu aqui nas entrelinhas o propósito de cada uma de vocês. E agradecer muito a presença de todos, esperamos vocês no Global Summit em novembro, porque nós vamos continuar essa conversa que começou lá em 2019 e que vai seguir anos adiante. Tudo pela decisão e pelo propósito da Associação Polícia e Medicina de contribuir dentro do que pode para a evolução da saúde digital do nosso país. Um grande abraço a todos e até a próxima. A telemedicina e a saúde digital não é o futuro, é o agora. Nos últimos anos, o mundo mudou e a medicina se transformou. Hoje, a digitalização da medicina não tem volta. Ela veio para ficar e já ficou. Sabe por quê? Porque seu paciente mudou. E você, vai mudar? Participe da 5ª edição do Global Summit Telemedicine and Digital Health, o mais relevante evento de telemedicina e saúde digital da América Latina. São mais de 50 horas de conteúdo, palestrantes internacionais e nacionais em 3 dias de evento. Inscreva-se e garanta já o valor de primeiro lote. Faça parte da área que mais cresce no segmento da saúde.